E que rodada péssima é essa para o nosso Mengão queridão. Que rodada difícil. O Flamengo tem que ir para esse jogo como se fosse o último jogo do campeonato. Flamengo e Goiás, que acontece logo mais às 19 horas, horário de Brasília. Resultados que aconteceram nos jogos que já aconteceu desta rodada não favoreceu ao nosso Mengão queridão. Palmeiras venceu, Internacional venceu, Fluminense venceu, o Atlético Paranaense, que jogou hoje às 11 horas da manhã, empatou, mas se tivesse vencido, teria jogado o Flamengo mais uma posição para baixo no Campeonato Brasileiro. Corinthians joga daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Vou trazer todos os detalhes para você. Será que esse jogo é jogo para o técnico Dorival Júnior colocar Diego Ribas, Eric Pulgar, Guilherme Varela, esses atletas como titular? Ou o técnico Dorival Júnior deve ir com um time com força máxima, com o que tem de melhor para o jogo diante do Goiás, que não é equipe fácil de se vencer, ainda mais lá dentro. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso motorzinho Michael, que tem vaga garantida no Clube de Regatas do Flamengo para 2023. Inclusive, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deixou claro, as portas estão abertas para o Michael voltar para o Mengão queridão em 2023. Vou trazer todos os detalhes para você, você acompanha a partir de agora, mas antes, dá aquela moral pra gente, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino, deixando teu like e compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já começo falando sobre esse jogo, porque o que acontece? Essa rodada foi uma rodada péssima, péssima para o nosso Flamengo. Resultados que aconteceram: Flamengo perdendo posição no Campeonato Brasileiro. Primeiro, os jogos que aconteceram ontem, Palmeiras, Internacional e também Fluminense, venceram na rodada e ultrapassaram o Flamengo, sem contar com o Palmeiras, que abriu uma larga vantagem de 10 pontos de diferença agora para o nosso Mengão queridão. Palmeiras venceu o Juventude, foi a 54 pontos. O Flamengo neste momento segue com 44 pontos, uma diferença de 10 pontos para o líder Palmeiras. O que acontece é o seguinte: o Internacional ontem venceu o grandioso Cuiabá no aperto, no sufoco danado, mas venceu por 1-0, foi a 46 pontos, assumindo a segunda colocação do Brasileirão. O Fluminense venceu o Fortaleza, né? Inclusive aí passaram a mão no Forta com força, hein? Passaram a mão no Forta com força e vencendo o Fortaleza 2-1 neste último sábado. Também ultrapassou o Flamengo, foi a 45 pontos. O Flamengo neste momento está na 4ª colocação. O Atlético Paranaense, que também tinha aí, né, a possibilidade de ultrapassar o Flamengo, jogar o Flamengo mais uma posição abaixo, empatou com o grandioso Avaí lá na ressacada, ficou em 1-1, jogo que aconteceu às 11 horas deste domingo. Logo mais tem um jogo São Paulo e Corinthians. Corinthians, que está com 43 pontos, vencendo o jogo diante do São Paulo, vai a 46 pontos. E o Flamengo pode aí, inclusive, começar o jogo diante do Goiás, caso uma vitória do Corinthians, na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Coisas que a gente não quer que aconteça. E por isso que eu falo, essa rodada foi difícil, porque resultado nenhum desses jogos que aconteceram favoreceu ao Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que ir para esse jogo diante do Goiás como se fosse o último jogo do campeonato. O Flamengo tem que ir para esse jogo como se fosse uma decisão. É vencer, vencer, vencer em busca desses 3 pontos, se quiser realmente continuar na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, não será fácil, porque o Goiás vem aí numa sequência também muito bacana no Campeonato Brasileiro. Vem fazendo grandes jogos o Goiás, e não é fácil vencer o Goiás lá dentro da casa do Goiás. Esse jogo acontece lá no estádio da Serrinha, às 19 horas, horário de Brasília, e não vai ser fácil. O Goiás está muito bem. O Goiás, inclusive, deixa eu ver aqui, a colocação que o Goiás está brigando aí, né, por uma vaguinha na Copa Libertadores da América. O Goiás, tá? O Goiás está brigando por uma vaguinha na Copa Libertadores da América. Olha só, 35 pontos, 9ª colocação Goiás. Goiás vencendo, caso chegue a vencer o Flamengo, que a gente espera que seja uma vitória do nosso Mengão queridão, é claro. Vencendo esse jogo, vai a 38 pontos. Fica aí a 3, 4 pontos do primeiro colocado
aí da faixa de classificação para a Copa Libertadores de 2023. Então o Goiás está de olho na situação da Libertadores. O Goiás quer jogar Libertadores em 2023, então não vai dar bobeira para o nosso Mengão queridão. Mas esse jogo, será que o técnico Dorival Júnior, como vai escalar o time do Flamengo para enfrentar o Goiás logo mais? É um jogo importante. Tem um jogo na quarta-feira diante do São Paulo, que é um jogo importantíssimo, jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil, que acontece no Maracanã. Primeiro jogo o Flamengo venceu por 3-1 lá no Morumbi, tem uma vantagem muito boa, é um jogo que também o Flamengo não pode vacilar, mas para esse jogo o Flamengo, se realmente quiser continuar brigando pelo título, em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que botar o que tem de melhor em campo. Jogar sem fazer gracinha, tem que ir para cima e jogar, né? Com todo respeito ao Goiás, mas tem que ir para cima e jogar, buscar esse resultado importante, 3 pontos. Esse jogo é um jogo para o técnico Dorival Júnior escalar jogadores aí que estão começando agora, por exemplo, Eric Pulgar, né, que começou agora há pouco. Foi contratado, fez sua estreia, 2 jogos pelo Flamengo. Guilherme Varela fez aí também 2 jogos pelo Flamengo, 1 jogo, que eu não me engano, pelo Flamengo. Lateral direito, Guilherme Varela. Diego Ribas, a torcida vem muito criticando a escalação como titular do Diego Ribas. Será que realmente é jogo para o técnico Dorival Júnior escalar o Diego Ribas como titular para esse jogo diante do Goiás? Jogo decisivo, uma decisão para poder se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? O que você acha sobre isso? Flamengo deve, mesmo com esse jogo de quarta-feira, Flamengo deve entrar com o que ele tem de melhor em campo diante do Goiás? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, hoje, a escalação do Flamengo, técnico Dorival Júnior, o que tem à disposição. Vamos lá. Goleiro Santos, Léo Pereira e Davi Luiz, dupla de zaga. Felipe Luiz ou talvez Ayrton Lucas. Beleza, Ayrton Lucas dá para jogar hoje. Rodinei, o Mateuzinho pela lateral direita. João Gomes e Thiago Maia. Mais à frente, Georgian de Arrascaeta, que inclusive está sendo cotado para ficar no banco de reservas por causa do jogo da próxima quarta-feira. De Arrascaeta, que sentiu o pé nos últimos dias, deve aí ficar no banco de reservas. Mas seria o ideal. Tá recuperado, tá 100%? Vai pro jogo, coloca pro jogo. Mais à frente, Everton Cebolinha. Gente, tem que acordar. Everton Cebolinha foi o jogador mais caro. O Flamengo investiu mais no meio de ano agora, nessa janela de transferências. Foi a contratação de Everton Cebolinha. 13 milhões de euros. A contratação do Everton Cebolinha. Precisa mostrar para que veio. Precisa realmente aí, né, chegar e mostrar seu futebol. Porque até agora ainda eu não vi o Everton Cebolinha jogar como ele joga. No Flamengo o Everton Cebolinha ainda não jogou o futebol ideal que ele vinha jogando aí. Principalmente no Grêmio, depois foi lá para o Benfica. Ainda não mostrou para que veio. Essa é a verdade, a gente precisa falar. Marinho tem vaga nesse time. Flamengo não conta com Pedro nem Gabigol, mas tem um Marinho. Tem um Everton Ribeiro, convocado para a seleção brasileira. Deixa o Everton Ribeiro jogar, vai precisar jogar. O Everton Ribeiro já vai desfalcar o Flamengo contra o Fortaleza. Vai jogar, bota o Everton Ribeiro para jogar. Tem a situação dos nossos garotos, Vitor Hugo, né? Tem a situação do Matheus França, que deve ganhar oportunidades. Então vamos botar o que tem de melhor para esse jogo. Inclusive eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você escalaria Diego Ribas como titular para esse jogo? Ou colocaria ali, quem sabe, João Gomes, Thiago Maia ou Vidal no meio campo ali, de Arrascaeta? Fique à vontade e deixe a sua opinião, beleza? Importante é vencer e ir em busca desses 3 pontos. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelos canais Premiere e também Sport TV irá transmitir esse jogo Flamengo-Goiás, Goiás e Flamengo. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o motorzinho Michael, que pode voltar para o nosso Mengão queridão a partir de janeiro de 2023, ou seja, já na próxima janela de transferências. O que acontece é o seguinte: o jogador não está nada bem lá no mundo árabe, né? O jogador foi contratado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, 40 milhões de reais, foi vendido pelo Flamengo. O jogador saiu daqui, beleza, tranquilo, mas, né, passar com o tempo, o Michael vem sentindo muito essa situação depois que perdeu a mãe, perdeu a avó, e aí então o Michael vem, eu acho que o psicológico do jogador. Eu acho que isso é o psicológico de Michael. Michael já passou por uma fase bem parecida no Flamengo.
e agora não está se sentindo bem por lá, já acionou a diretoria do clube árabe para uma rescisão de contrato e quer rescindir o seu contrato com o clube árabe de forma amigável, mas a informação que temos é que o clube árabe não topou, não vai liberar o Michael. A princípio, surgiu a informação de que o Al Hilal da Arábia Saudita pensa em liberar o Michael, sim, para emprestar o jogador para outro clube, ou seja, o Michael ir para outro clube, talvez aqui no Brasil, e o Flamengo é a prioridade do jogador. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, nos últimos dias, deu uma entrevista e falou sobre a situação do Michael. Ele falou que as portas da Gávea está aberta para a volta de Michael. Há uma possibilidade, inclusive as palavras do Marcos Braz, há uma possibilidade de o Al Hilal emprestar o Michael. Eu não acredito que o Michael vá para outro clube, a não ser o Flamengo. Se caso realmente o Al Hilal vai emprestar, a gente vai sim receber o Michael de portas abertas. O Michael tem vaga no Flamengo, o Flamengo tem um carinho muito grande pelo Michael. O carinho que o Flamengo tem pelo Michael é um carinho que, como por exemplo, né, um ente querido tem pelo seu familiar. Então, se o Michael e o Flamengo são juntos, o Flamengo tem um carinho muito grande por Michael. E a vaga de Michael no Flamengo está garantida, segundo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mas só não depende do Flamengo, depende também do clube árabe. Vamos ver como deve ser feito toda essa situação envolvendo o nosso motorzinho Michael. O que não pode é o Michael estar passando pelo que está passando, né, sabendo aí que ele pode ser abraçado aqui, principalmente por essa nação. A nação tem um carinho muito grande por Michael e a gente vai aguardar o que deve acontecer. Mas você gostaria de ver Michael de volta ao Mengão Queridão? Pela felicidade do jogador, pela felicidade da nação, a nação vai ficar feliz também. O Michael estando feliz, a nação vai ficar feliz. Michael foi um jogador aí que deu muitas alegrias à torcida do Flamengo, isso sim, com certeza é estampada no rosto de cada rubro-negro e a gente sabe disso. Você gostaria de ver a volta de Michael para o nosso Mengão Queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, daqui a pouco tem Mengão. Vamos ficar de olho no jogo do Corinthians também, porque o Corinthians pode vencer e ultrapassar o Flamengo. O Flamengo ainda quinta colocação, mas vencendo o jogo diante do Goiás, o Flamengo reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, é nóis, saudações rubro-negras.